Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar desse livro maravilhoso que todo mundo precisa ler um dia na vida, que é A Vida Intelectual do Sertilange. Esse aqui que é um guia de estudos, um guia espiritual, um manual de como se portar na vida, não só nos estudos, não só nessa busca pela vida intelectual. E embora esse livro tenha o foco em quem tem a vocação para a vida intelectual, ele tem dicas e preceitos que se aplicam a todas as pessoas, a todo mundo mesmo. Ele tem dica que vai desde como anotar, como ler melhor, como classificar leituras, até a como viver para ter uma saúde melhor também. Essa questão de ter o contato com a natureza, buscar cuidar da sua própria saúde, buscar cuidar do corpo, fazer atividade física. Tudo isso tá nesse manualzinho aqui, que é um livro muito gostoso de ler. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio de ler ele no início, porque eu achei que ele teria uma linguagem rebuscada, ele seria difícil de ler, mas muito pelo contrário, ele é muito tranquilo mesmo, vale muito a leitura desse livro aqui. Eu tenho nessa edição, que é da Kirion, que faz parte do grupo Sedete, né? Eles são meus parceiros. E nessa edição da Kirion tem um prefácio do professor Olavo de Carvalho. Nesse prefácio, ele vai dizer que esse livro mudou a vida dele, mudou a percepção dele em relação aos estudos, foi a virada de chave para os estudos dele. Bom, o Sertilange era um padre tomista. Ele era quase um filósofo tomista também, aplicava as lições de São Tomás de Aquino, né? Então, até no final dessa edição aqui, tem os 16 conselhos de São Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência aqui no final. São Tomás de Aquino, que faz parte, então, da escolástica, né? Essa escola filosófica. E eu acho bem interessante. Até tem um vídeo meu sobre o mínimo sobre a filosofia, do Vitor Salles Pinheiro, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. E as duas grandes coisas que mais me atraíram nesse livro aqui, que eu mais gostei de ter lido nesse livro aqui, foi, primeiro, a incessante busca pela verdade, que o Sr. Lorenz vai nos dizer que é muito importante ter como foco na sua vida, assim, essa questão da verdade, com V maiúsculo mesmo. E o segundo ponto foi o entendimento de que a razão tem limites. Você nunca vai conseguir entender tudo, nunca vai conseguir chegar a todas as respostas. E é por isso que vem a teologia, né? A teologia e a filosofia andam juntas, como eu falei lá naquela resenha do Mínimo sobre a filosofia, justamente por isso. Porque, como uma das primeiras citações aqui, que é da frase de Pascal, que é mencionada aqui ainda na introdução do livro, pelo próprio Saint-Lans, nem tudo pode a razão. Sua realização última, segundo Pascal, consiste em constatar seus limites. E isso é algo que eu prezo muito e é algo que eu vejo muito assim na realidade. O fato de que a gente precisa se colocar numa posição humilde de que nunca vamos estudar tudo e saber tudo, e é por isso que a gente precisa de outras pessoas também. A gente nunca vai viver sozinho no mundo, porque nós precisamos das pessoas e dos seus conhecimentos. E ele termina, inclusive, esse parágrafo aqui falando que a razão ambiciona somente um mundo, a fé dá-lhe a imensidão. E eu acho que é muito isso. A gente tem que colocar em algo metafísico aquilo que a gente nunca vai conseguir explicar. Essa questão da filosofia tomista é algo que me atrai muito e tem bastante aqui no livro dos Sertilanges. Que sim, é um livro católico, porque ele era católico, tomista, inclusive, mas pode ser lido por qualquer pessoa. Eu acho que merece muito a leitura, não importa a sua religião. A gente leu lá no clube, né? E teve gente ateia lendo, teve gente protestante lendo, enfim, todo mundo gostou. Algumas pessoas tiveram certa dificuldade, porque parece que esse livro condensa tantas coisas em poucas palavras, em poucos parágrafos, que você meio que tem que dar uma parada, assim, depois de ler. É bem interessante. E eu acho que é um livro que vale a pena ter de cabeceira, assim, consultar de vez em quando. Porque são muitos preceitos que dá pra levar pra vida, assim, tranquilamente, e vale muito a pena mesmo. Sobre a verdade, tem alguns trechos ainda no começo do livro que eu gostaria de ressaltar também. O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bem. Praticando a verdade que conhecemos, merecemos a que ignoramos. Eu adorei essa frase, achei perfeito assim. E outra coisa que ele vai mencionar muitas vezes nesse livro é a unidade do homem. Então a gente não pode simplesmente focar em alguma coisa. E isso eu lembrei lá do Gacé, na Rebelião das Massas, que eu fiz a resenha também. Ele fala sobre esse homem especializado, que ainda é homem massa, porque ele sabe muito sobre um tópico, mas ele não sabe nada sobre os assuntos cotidianos, ele não sabe falar sobre política, não sabe falar sobre religião, não sabe falar sobre nada disso, porque ele é muito focado naquilo que ele é especializado e ele esquece aquilo que é possível de conversar com outras pessoas. Qualquer raio de luz pode levar ao sol. Qualquer caminho aberto é um corredor que conduz a Deus.
Olhando para tudo em espírito de inspiração, veríamos em tudo lições, profecias da verdade ou confirmações, prenúncios e consequências. Mas em geral não estamos presentes ou não prestamos atenção. Crie o hábito de estar presente a esse jogo do universo material e moral. Aprenda a ver, aprenda a escutar e escute sempre, seja quem for. Um camponês é às vezes muito mais sábio do que um filósofo. E ele fala muito sobre isso também, sobre o conhecimento dos outros, que eu acho bem legal de pontuar aqui também. E esse livro aqui foi publicado aí pelos anos 1920, 1930. Ele continua muito atual, claro que tem alguns pontos que é da própria cultura do local, da pessoa que escreveu, que é um padre, que não tem tanto contato com outras realidades. Mas ele fala uma frase aqui sobre o nosso tempo, que eu acho que se encaixa perfeitamente até hoje, que é o que nosso tempo não tem do ponto de vista doutrinal, não é a quantidade do saber, mas a harmonia do saber. A harmonia que só se obtém considerando os primeiros princípios. Então, essa falta de unidade nos estudos, a gente estuda muitas coisas, tem muitos conhecimentos espalhados pela própria internet, né? A gente pode pensar nisso. Tem muita coisa que a gente poderia ter contato e a gente não tem. Mas o que falta ao homem moderno é essa busca pela verdade, com V maiúsculo. Essa tentativa de estudar e de aprender as coisas com uma visão única, com uma função única, que é encontrar a verdade sempre, né? Ele tem um capítulo específico que vai falar só sobre livros, sobre leitura, ele vai criticar até a leitura de romances, mas a gente sabe que ele está falando para alguém que tem uma vida intelectual, que precisa ter uma leitura mais dirigida mesmo. E eu com certeza não vou deixar de ler meus romances por conta disso. Mas enfim, ele fala muitas coisas legais sobre a leitura também, especialmente sobre escolher. Ame os livros eternos, que dizem as verdades eternas. Seja antes para com o autor um irmão na verdade, um amigo, e um amigo inferior, pois ao menos sob certos aspectos você o toma por guia. Lembre-se, aliás, de que em boa parte um livro vale o que você vale e que é você mesmo que o faz valer. E outra coisa que me chamou bastante a atenção é o fato de ele citar pensadores que talvez não fossem tão aceitos no universo católico, como Nietzsche, como Victor Hugo, que não eram católicos, longe disso, né? E criticaram fortemente a igreja também. E ele coloca citações desses autores aqui, porque muitas vezes ele vai falar sobre escutar de todas as pessoas, que cada um tem o seu ensinamento, ainda que não seja plenamente aquilo que você busca, você vai tirar algum ensinamento daquilo que a pessoa diz. Então, eu achei muito interessante essa real posição de humildade que falta muito hoje em dia, né? Essa questão de se colocar numa posição de humildade o suficiente para ouvir a todos e estudar tudo e então tirar suas próprias conclusões, não chegar acusando quem quer que seja ou acusando qualquer ideologia ou pensamento que seja, sem ter conhecimento e sem ter o embasamento de fato e sem respeito, isso que é o mais importante, né? Porque se ele coloca Vitor Hugo aqui, se ele coloca Nietzsche aqui, é porque ele respeita essas figuras também. Eu acho isso muito importante. A fonte do saber não está nos livros, está na realidade e no pensamento. O principal benefício da leitura, aliás, pelo menos a das grandes obras, não é adquirir verdades esparsas, mas o aumento da nossa sabedoria. Tem um subcapítulo que se chama só Ser Constante, Paciente e Perseverante, que ele também desenvolve muito bem todas essas noções que são necessárias para o estudo e para a vida intelectual, né? É preciso trabalhar com uma constância que se mantenha junto à obra, com uma paciência que suporte as dificuldades, com uma perseverança que evite o desgaste da vontade. E ele também fala aqui mais pro final do livro, nesses capítulos finais, sobre se conhecer, sobre saber os seus próprios limites, sobre saber aquilo que você pode trazer de bom para a humanidade também. Que não basta você querer saber tudo e ser um intelectual de todas as áreas, porque isso não vai ser possível. E também saber o seu lugar no mundo, né? Para que você veio ao mundo, a sua vocação, afinal de contas. E isso, claro, tem todo um peso cristão do livro, mas que faz sentido independentemente da sua religião. Eu acredito que faça sentido essa questão do da razão da sua vida, né? Do que você vai fazer enquanto estiver aqui na Terra. Procure discernir em cada ocasião o esforço que lhe convém, a disciplina do que é capaz, o sacrifício que pode realizar, a matéria que pode abordar, a tese que pode escrever, o livro que pode aproveitar, o público a que pode servir. Considere tudo isso com humildade e confiança. Se preciso, peça conselho, sem esquecer que nos conselheiros é comum a leviandade e a indiferença. Fixe-se no que você tem de melhor. Depois, entregue-se ao trabalho de todo o seu coração.
Sucesso em qualquer campo resulta sempre das mesmas condições: refletir no início, começar pelo começo, proceder com método, avançar lentamente e empregar todas as forças. E aí o livro termina com um capítulo sensacional chamado O Trabalhador e o Homem. E já na primeira página eu grifei quase tudo. Esse livro tá, assim, quase todo grifado em todas as páginas, porque é incrível, assim, como ele conseguiu, numa obra tão curta, trazer tanto ensinamento. É sensacional. O que mais importa na vida não são os conhecimentos, é o caráter. O estudo deve ser um ato da vida, deve ser de proveito para a vida, deve estar impregnado de vida. Tudo no saber é esboço, a obra acabada é o homem. Além da moralidade, no qual se inclui a vida religiosa, diversos desenvolvimentos devem ser considerados. Já o mencionamos a sociedade, a atividade prática. Acrescentamos o convívio com a natureza, o cuidado com o lar, as artes, as reuniões, uma dose de poesia, o culto da palavra, os esportes inteligentes, as manifestações públicas. Então ele foca muito também nessa questão da pessoalidade, daquilo que você precisa fazer perante a sociedade, perante a sua família. Você não pode se fechar como um Dr. Fausto da vida num estudo eterno que não vai levar a lugar nenhum. Você precisa também ter essas relações com a natureza, com o seu próprio corpo, com a atividade física, com a sociedade, enfim. E um parágrafo que eu acho muito bonito aqui também, e quando ele fala sobre natureza, eu vejo uma poesia no que ele escreve. Compreenderia muito mal o pensamento quem não visse suas ligações com todas as manifestações criadoras. A natureza renova tudo, rejuvenesce toda a cabeça madura, abre caminhos e sugere abordagens que a abstração ignora. A árvore é um professor e o prado está tão cheio de ideias quanto de anêmonas ou de malqueres. O céu traz inspirações com suas nuvens e seus astros. As montanhas firmam nossos pensamentos com sua massa, e as altas meditações acompanham as correntes dos rios. Cada indivíduo é único, portanto, cada fruto do espírito também é único. O único é sempre precioso, sempre necessário. E um dos últimos parágrafos aqui do livro: seria desejável que a nossa vida fosse uma chama sem fumaça e sem escórias, que nada nela fosse perdido, que nada fosse impuro. Mas isso é impossível. Porém, impossível é ainda belo, e belos e saborosos seus frutos. Enfim, só alguns trechos, porque são muitos, e como eu falei, o livro está praticamente todo marcado aqui de marca-texto, de lápis, enfim. Foi uma leitura muito rica e eu tenho certeza que é um livro que merece ser revisitado o tempo todo e relido de tempos em tempos, porque é um ensinamento a cada página e eu acho que dá para trazer muita coisa para nossa vida e melhorar a nossa vida em muitos aspectos com a leitura desse livro aqui, que eu recomendo imensamente. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam esse livro maravilhoso, porque vale realmente a pena. Vou panfletar muito esse livro ainda. Se vocês gostaram do vídeo, deixem curtidas, deixem comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.